Estamos de volta com Sem Filtro e a nossa entrevistada de hoje é a juíza Sônia Amaral. Destaco também a participação dos jornalistas convidados para este debate e você pode conferir este programa no nosso canal do YouTube e nas mídias sociais que aparece aí pelo link na sua telinha. Bom, eu vou continuar falando sobre essa questão da tecnologia. A senhora tem expertise nessa área de gestão também, né? E como é que essa expertise aliada à importância de formação dos servidores da Justiça tem colaborado, avançado na questão da modernização do Tribunal de Justiça aqui do Maranhão? Bem, Josi, nós, judiciário, prestamos serviços. Serviços esses que, basicamente, é fruto de um trabalho do intelecto, né? Nós não temos outro propósito a não ser essa performance. Pois bem, o planejamento que você fala, questão de gestão, ele passa também vários campos, né? Nós temos vários campos. Nós temos planejamento desde 2008 no Tribunal de Justiça. O CNJ estabeleceu em 2009 a obrigatoriedade de gestão profissional, mas nós já temos isso desde 2008 e eu tive o prazer e a honra de fazer o primeiro planejamento, ou estar à frente do primeiro planejamento estratégico do Tribunal de Justiça. E neste planejamento, a gestão é um ponto muito forte. A escola da magistratura que nós temos aqui no Maranhão, e todas as outras que existem no Brasil, hoje elas não só formam juízes, formam no sentido de capacitação contínua, ela também forma servidores. Ela está sempre investindo no quadro de servidores. Pela emenda constitucional 45, nós temos de ter um nível de 20 horas aula, né, por semestre. Então, os juízes estão em constante capacitação e seus servidores também, o tempo todo. E isso não parou em tempos de pandemia. Isso tudo foi feito por meio virtual e tem mestrado. Hoje nós temos uma escola nacional, que é a Infam, que tem mestrado, começou esse ano esse mestrado. Então, nessa questão de capacitação para a tecnologia, são cursos constantes. Por exemplo, para você entender, nós adotamos, eu creio que em 2009, por aí, o PJE, o programa de judicial, né, do processo judicial virtual. E isso tudo foi objeto de treinamento. Os juízes foram todos treinados, os servidores foram formados para usar o sistema. Não tem como, né? Então, todos os nossos sistemas são precedidos de muita capacitação para o uso deles de forma adequada. Hoje é uma realidade para a gente. Marcos, fique à vontade. Muito bem, doutora. Tem uma questão que ela é muito atual e que o judiciário tem sido alvo de vários questionamentos, inclusive uma parte da opinião pública, talvez muito ligada ao presidente atual, ele tem sido direcionado a fazer críticas, sobretudo ao Supremo, né? Porém, a minha pergunta para a senhora é exatamente essa. Como é que a senhora vê esse momento do judiciário em que a gente vê uma judicialização na política, quer dizer, essas demandas judiciais da política, né? A senhora esteve no Tribunal, inclusive, Eleitoral, mas também uma politização do judiciário. Como é que a senhora vê esse momento que a gente vive, essa polarização toda, e o judiciário com esse papel todo de tentar equilibrar, mas às vezes também sendo levado no bojo desses processos de corrupção e tudo mais? Ô Marcos, o nome do programa é Sem Filtros. Agora, infelizmente, eu tenho de ter filtros nessa resposta, porque eu tenho uma lei de organização da magistratura que me impede de até falar algumas coisas que penso por questões, obviamente, naturalmente desejáveis para o magistrado que tenha certa compostura, né? Mas, em linha geral, o que eu posso te falar é que essa judicialização, ela não é de agora, primeiro, ela vem com a Constituição de 88, que dá um protagonismo para o Poder Judiciário muito grande, né? Por que o Constituinte fez isso? Talvez com medo de novos abusos, nossos regimes autoritários, e ter um judiciário fortalecido para enfrentar essa situação. Creio que foi esse o propósito, né?
Mas quando você olha para outros países também, você percebe isso. A gente viaja, a gente discute e a gente percebe. Eu fiz meu mestrado em Portugal, um segundo mestrado que eu fiz já em Ciências Jurídicas, e também lá o debate está em curso, né? Há também uma judicialização nesse sentido. O que acontece? O nosso judiciário, já falam em mudar isso e eu sou favorável, viu? O nosso judiciário, por construção constitucional do judiciário como todo, ele não pode não dar uma resposta, né? Isso é uma construção constitucional. O judiciário tem de dar respostas. Ele não pode não dar uma resposta. E já falam em modificar essa visão, porque, de fato, certas coisas são de políticas públicas, né? Eu acredito até que temos mecanismo para não entrar nessa seara. E eu acho que seria de bom tom, isso é ponto particular meu e de muitos colegas, eu acharia de bom tom que certas coisas da política pública, ou resolvidas no parlamento, não fossem, se judicializada, fossem estabelecido a não participação do judiciário na decisão. Isso é um ponto de vista meu. Apesar de que, volto a lhe dizer, o modelo permite essa interferência. Mas eu acho que, em nome da separação dos poderes, do qual sou tributária, do qual entendo ser muito adequada, a construção de Montesquieu me parece muito atual e que funciona. E, por ser defensora dessa construção de Montesquieu, eu acho que o judiciário podia se reservar um pouco mais e não entrar usando uma frase mais popular nessa bola dividida. Mas, na verdade, é que nós estamos sendo provocados o tempo todo. Sim. Daniela Bandeira, por favor. Eu vou voltar ao tema aqui que a gente começou, falou sobre violência doméstica, sabendo que a juíza ela tem vários estudos em torno, né? E falamos aqui sobre pandemia e a violência doméstica. E a gente sabe da deficiência da mulher chegar até um ponto e fazer denúncias e conseguir manter aquela denúncia. O medo de talvez ficar sem a renda, porque o principal ainda é gestor, é o marido ou é o agressor. Nesse tempo agora, nesse momento agora, a gente no mês de maio, a gente percebe que o Brasil, o Maranhão, ele tem avançado nessas questões? Olha, eu acho que sim. Nós temos, existe uma interação muito boa, e isso é importantíssimo. Existe uma interação muito boa entre os operantes da justiça, eu falo juízes, entre Ministério Público, que também está nessa área, e a parte da repreensão, a polícia. Existe uma interação muito grande e foi-se buscando nesse processo pandêmico soluções, claro, meio virtual, para não deixar essa mulher na mão. Nós temos programas que a Justiça, em parceria, e eu falo aqui da doutora Samira, da doutora Lucelena, que elas cooperam diretamente e é do executivo, que é capacitar essa mulher. Muitas não têm menor capacitação. Essas que você fala, que se mantém numa relação de violência sem poder correr porque não tem condições de sustentar seu filho, hoje em dia são objeto de capacitação por programa levado a efeito na delegacia, pela Secretaria da Mulher. Então, isso são coisas que são muitas coisas. Não dá para dizer assim, vamos resolver com a lei. Não vai resolver. Vamos resolver só com capacitação. Não vai resolver. Tá? Por isso que a lei Maria da Penha ela é interessante. Ela é política pública pura. Ela não é só repressão, ela é política pública. E essa política pública é que vai nos ajudar, eu não diria resolver, porque se fosse verdade que pessoas ou países com maior nível escolar e educacional e cultural não teriam violência. Então, nós temos um agravante de termos uma formação educacional rasa, nós temos questão cultural, né, do machismo estrutural nessa história, e, portanto, ninguém vai resolver da noite para o dia. Mas isso é importante, primeiro, que eu destaco, essa construção coletiva de que falo, que acontece hoje em dia,
E essa bandeira sempre tremulando, né? O movimento de mulheres não pode esquecer isso nunca. Isso é uma pauta presente ainda hoje que a gente tem de estar falando todo dia para ver se as coisas minoram. Sim. Vamos fazer um rápido intervalo? A gente volta já já.